noite. Um prazer estar com vocês aqui nessa mesa de abertura do nosso evento que já se iniciou hoje, né? A mostra de cursos de inovação para a transformação social, em homenagem ao Paulo Freire, que é o homenageado, né? O centenário do Paulo Freire, e o Paulo Freire, que é o homenageado da Semana Universitária desse ano, né? Meu nome é Heloísa Pilati, eu estou diretora de acompanhamento e planejamento das licenciaturas na TAPLE, e hoje eu vou ter um prazer enorme de mediar essa mesa, né, que abre a nossa mostra de curso, cujo tema é formação docente, informação, tecnologia, cultura e poder na reocupação dos territórios escolares no pós-pandemia. Queria agradecer muito, muito, muito aos nossos professores convidados, que eu vou apresentá-los, né? Mas dizer assim, um timaço aqui da formação de professores, né? Então, queria agradecer muito a presença da professora Kátia Curado, professor Jorge Fernandes, professor Pedro Gontijo e professora Cristina Costa Leite. Prazer imenso ter vocês aqui na noite de hoje. E eu vou apresentar um pouquinho, né, da biografia de cada um deles, de uma forma bem sintética, porque, né, são professores aí excelentes, com currículos enormes, mas só para a gente contextualizar um pouquinho. No nossa fala de hoje, né, na nossa mesa, cada professor vai falar mais ou menos uns 15 minutos sobre o tema e depois a gente vai ter um tempo para debates, ok? Então, eu vou começar aqui. Eu apresentei todos numa ordem e agora eu vou falar dos currículos em outra, né? Então, a professora Cristina Maria Costa Leite, ela é geógrafa, doutora em educação, com mestrado em gestão ambiental e especialização em gestão do território e sensoriamento remoto. É professora da Universidade de Brasília, com atuação na graduação em pedagogia e na pós-graduação em geografia, no processo de formação de professores. Tem muitos projetos interessantes, né? Por exemplo, como Identidade, Território e Paisagem no Centro-Oeste, Educação em Geografia no ensino fundamental, médio e superior, e coordena o Laboratório de Ensino de Pesquisa em Educação Geográfica, LEPGEL, da Faculdade de Educação. O professor Pedro Gontijo também, que faz parte do nosso time aqui, é um professor adjunto no Departamento de Filosofia e no Programa de Pós-Graduação em Metafísica da Universidade de Brasília. Colabora também no mestrado profissional em Filosofia no núcleo da Universidade Federal de Tocantins. E na graduação atua com disciplinas relacionadas à formação de professores de filosofia e na metafísica trabalha com pensamento metafísica, né? Já foi o nosso coordenador de PIBIT por 2 edições, né, professor? E também atua, né, na filosofia, na área de ensino de filosofia, no ensino médio, filosofia da educação. Muito obrigada. Temos também o professor Jorge Fernandes, doutor e mestre pela Federal de Pernambuco, em Ciência da Computação, é bacharel em Ciências Biológicas pela Federal do Rio Grande do Norte e é docente no Departamento de Ciência da Computação do Instituto de Ciências Exatas. Ele é coordenador de prospecção e parcerias do Parque Científico da UNB, e é membro do núcleo docente estruturante da licenciatura em computação da UNB. Presidente do Conselho de Informação da UNB, já ocupou diversos cargos dentro da Universidade de Brasília, liderou a realização de eventos científicos na área da ciência de informação no Brasil em 2011, diversos trabalhos, né, na graduação e na pós, e hoje está liderando um grupo de pesquisa em inteligência cooperativa em redes sociais complexas, registrado no CNPq. Seja bem-vindo, professor, também. E, por fim, a nossa convidada também, que foi coordenadora da residência pedagógica, que é a nossa
mestra, né, professora Kátia Curado, que possui graduação em Pedagogia, mestrado em Educação Brasileira pela UFG, doutorado também pela UFG, professora associada da Universidade de Brasília, do Departamento de Administração e Planejamento da Faculdade de Educação e no Programa de Pós-Graduação em Educação. Desenvolve e orienta pesquisas na área de formação de professores e coordena o grupo de pesquisas sobre formação e atuação dos professores e pedagogos. Tem pós-doutorado na Universidade de Campinas, sob a supervisão do professor Luiz Carlos de Freitas, e é coordenadora do GT de Formação de Professores da Amped, pesquisadora PQ do CNPq. Gente, vocês estão vendo aí que é o nosso time aqui, né, de peso. Eu queria agradecer mais uma vez a presença de vocês. Falei o currículo da professora Kátia por fim, mas a gente vai começar, então, com a fala da professora Kátia, né? E para a gente aprender aqui juntos nessa mesa. Muito obrigada, pessoal. Vamos lá. Professora, com você. Obrigada. Boa noite a todos e a todas. É uma honra compor essa mesa com distintos colegas, né? Aproveito para cumprimentá-los, professor Jorge Fernandes, professora Cristina Leite, professor Pedro Gontijo. Cumprimento a professora Heloísa Pilati e agradeço o convite da DAPLE, né, para essa mesa de abertura e pensando na nossa atividade da semana universitária, né, que faz essa homenagem ao nosso querido e importante Paulo Freire. Estou muito contente de estar aqui, conversar com vocês e compor essa mesa com nobres colegas aqui. Agradeço novamente à diretoria de planejamento e acompanhamento pedagógico das licenciaturas, na pessoa da professora Heloísa, e já parabenizo pela promoção das ações no âmbito dos cursos de licenciaturas da Universidade de Brasília, né? Essa diretoria que foi criada agora em 2021, mas que vinha desenvolvendo um excelente trabalho na CIL, né? Que é composta dessa parte da diretoria, da DAPLE. Bom, eu pensei em fazer um recorte para conversar sobre alguns desafios e dilemas na formação de professores a partir e com o Paulo Freire, né? O nosso tema da mesa, formação docente, informação, tecnologia, cultura e poder na reocupação dos territórios escolares no pós-pandemia, é um tema muito rico. Nós temos aqui diferentes abordagens, né, que vão ser colocadas, mas eu preferi fazer um recorte geral. E, para começar, eu gostaria de trazer as palavras do Paulo Freire, né? Paulo Freire. Ninguém começa a ser professor numa certa terça-feira às 4 da tarde. Ninguém nasce professor ou marcado para ser professor. A gente se forma como educador permanentemente, na prática e na reflexão sobre a prática. Então, Paulo Freire dá o tom do início da minha conversa com vocês, né? Pensando no papel da Universidade de Brasília na formação de professores. Então, vejam bem, nós da Universidade de Brasília, nós temos um papel preponderante quando nós tratamos da formação de professor na perspectiva da formação inicial, da inserção, são nossos egressos
que vão para as escolas públicas e da formação continuada, pensando nesses 3 elementos como um todo permanente, né? Nessa perspectiva, no campo da educação e da formação de professores, né, há uma centralidade da responsabilidade do saber produzido pela humanidade e como ele vai se constituir no trabalho pedagógico. Políticas são formuladas, tendências são descritas e críticas são dirigidas às formas de organização, seu funcionamento e resultados na perspectiva da formação de professores. Porém, em que pese a importância da formação de professores, é preciso pontuar que sempre falar de formação de professores é debater e colocar esse espaço como um espaço de projetos em disputa. E é um espaço de materialização também do direito à educação e, novamente, de um projeto em disputa. Ou seja, é muito importante entender qual é a perspectiva de formação de professores que orientam as nossas ações dentro da universidade, e aqui especificamente da Universidade de Brasília. Ou seja, o nosso discurso, a política, a prática pedagógica, as perspectivas metodológicas, elas precisam guardar certa coerência, principalmente na perspectiva de que sujeitos formamos, para qual trabalho pedagógico. Isso vai se materializando não só na presença dos currículos, dos cursos de formação inicial, mas nas ações da Universidade de Brasília, tanto na perspectiva do ensino, da extensão e da pesquisa. Eu quero chamar a atenção, então, que é urgente que a universidade e a Universidade de Brasília, com o qual nós estamos aqui dialogando e fazendo partes, se deem conta da complexidade da formação e da atuação consequente deste profissional. Quando eu falo se dei conta, eu não estou dizendo que nós não estamos fazendo esse processo. Eu estou chamando a atenção para pensar que formação inicial, continuada, inserção e atuação não se desvinculam, pois ambas fazem parte da profissionalidade docente, que se constrói ao longo da vida de ser professor, e que um tempo deste período concomitante, desde a formação inicial, ocorre dentro da universidade. Então, a universidade é o local, quando nós falamos da formação de professores, do comprometimento pela elaboração da perspectiva de profissionalização do trabalho pedagógico e de uma prática profissional com uma visão crítica do meio que está sendo e que esse professor vai atuar. Bom, a Universidade de Brasília e essa mostra em que nós fazemos a abertura hoje, né, e que a DAPLE tanto tem se esforçado, mostra a atuação da Universidade de Brasília no processo de ensino, pesquisa e extensão.
chamar a atenção da capacidade desse tripé, quando trabalhado numa proposta conjunta, e isso não quer dizer uma proposta padronizada, mas uma proposta que tenha como objetivo formar bons profissionais críticos e reflexivos e que consigam intervir junto à realidade em que se encontram, oportuniza a construção na escola pública de uma outra realidade do fazer pedagógico, né? E aí eu quero chamar a atenção, então, que no alcance da universidade, como instituição, é preciso desenvolver um projeto articulado entre ensino, pesquisa e extensão. Esses 3 eixos norteadores, eles devem coexistir de modo que, durante a graduação, a formação inicial, no processo de inserção, então nós estamos falando dos nossos alunos egresso, né? Em todo momento, os profissionais que busquem a UNB ou que a UNB leve para eles uma oportunidade de formação inicial ou continuidade, tenham a possibilidade de vivenciar o desenvolvimento de aprendizagens e, principalmente, de uma relação com o trabalho pedagógico em que o despertar do interesse de se qualificar se torne parte imprescindível de sua formação. Nesse sentido, então, nós estamos defendendo a importância do tripé pesquisa, ensino e extensão para a formação de professores, né? E, nesse sentido, nós vamos entendendo que a UNB, por meio dos seus programas de formação inicial, continuado, de ensino, pesquisa e extensão, possibilitam aos profissionais e aos futuros profissionais vivenciar o fazer, o criar e o construir do trabalho pedagógico, né? Nesse sentido, eu gostaria de chamar a atenção para a perspectiva freiriana de formação permanente, né? Então, nós estamos, nesse momento, trazendo uma segunda parte. Na primeira parte, eu tentei defender como é importante o papel da universidade no seu tripé formativo de ensino, pesquisa e extensão para a formação inicial e continuada dos professores. E agora, eu dando continuidade de usar um termo que o próprio Paulo Freire vai cunhando, né, que é a ideia da formação permanente. Quando olharmos para a formação de professores, né, pensar que ela se inscreve na natureza inconclusa do ser humano, na infinitude do conhecimento e na dinâmica das relações sociais. Portanto, ela não se restringe e nem pode se confundir com as modalidades apenas da formação inicial e continuada, embora as incorpore. E por isso é necessário a formação de professores para a pesquisa e na pesquisa, a formação de professores no ensino e por meio do ensino, e a formação de professores na extensão com a extensão, porque a formação permanente dessa natureza inconclusa do ser humano se realiza preponderantemente
por meio o tempo todo da praxis, ou seja, da perspectiva da intencionalidade e da atividade relacionada ao trabalho pedagógico. Assim, estou aqui defendendo, né, que formação e prática pedagógica, embora guardem especificidades, uma não existe sem a outra. E, em relação, instauram a formação permanente. Nesse sentido, eu gostaria de conversar, dando continuidade, de alguns dilemas ou desafios que nós precisamos pensar na perspectiva da formação de professores. Eu coloco como maior dilema para a Universidade de Brasília hoje pensar, responder, agir e instaurar a sua praxis, né, no conjunto desse processo de formação permanente, no ensino, extensão e pesquisa, da forma que já vemos fazendo, mas deixando claro qual projeto de formação de professores defendemos enquanto universidade. E nessa perspectiva, olhando para o trabalho das licenciaturas, né, e para essa mostra que nós estamos começando hoje, da Semana Universitária, organizada pela DAPLE, né, a mostra UNB, mais escola, uma amostra de projetos de educação, inovação e transformação social, Paulo Freire, pensando na nossa semana universitária, que desafios colocamos para pensar um projeto de formação de professores defendido pela Universidade de Brasília. Não quero aqui trazer nenhum modelo, mas quero trazer alguns dilemas que penso que são pistas para pensarmos sobre esse projeto, sobre o que estamos fazendo na formação inicial, na extensão, no ensino, e se estamos realmente trazendo esse tripé para a formação de professores. Então, o primeiro dilema que eu vou trazer é como vivenciamos o tripé ensino, pesquisa e extensão dentro da Universidade de Brasília e especificamente na formação de professores, né? Lembrando que quando nós falamos do ensino, e principalmente do ensino na formação de professores, ele não é só o ponto de partida para a apreensão do conhecimento, mas ele é também o elemento do trabalho pedagógico. Enquanto ensinamos na formação inicial de professores, não ensinamos apenas a constituição e apreensão do conhecimento, mas nós estamos também ensinando o ser professor na nossa ética. Na pesquisa, o desconhecido é definido, redefinido em termos sociais, é o olhar para os conhecimentos já existentes, mas também para a produção do conhecimento. E eu venho defendendo que o professor da educação básica não pode ser apenas um reprodutor do conhecimento, ele é um produtor do conhecimento, ele tem a perspectiva de trabalhar com a pesquisa
pesquisa e no sentido mesmo que eu vou denominando de estrito ciência, né? E a extensão traduz pela importância do conhecimento aprendido e ampliado, aumentando o seu alcance numa perspectiva orgânica processual, como defende o professor Renato Hilário Reis, né? Que mais se caracteriza como partilha e intervenção no contexto social, né? Então, a minha primeira pergunta é: como que cada licenciatura tem vivenciado na formação de professores esse dilema de trazer para cada graduando, ou para o professor da educação básica, ou para o nosso ingresso, a vivência do tripé ensino, pesquisa e extensão? Ela não pode ser meritocrática dentro da oportunidade, dentro da universidade. Ela precisa ser uma oportunidade de todos os licenciandos e dos licenciados, né? Um segundo dilema que eu quero trazer aqui, e aí eu estou trazendo mesmo pontos de reflexões para pensar esse projeto de formação de professores que a UNB precisa se perguntar: que professores queremos formar? Um segundo dilema que eu estou trazendo é a perspectiva de quando falamos da vivência, e aí falei de uma primeira vivência, né, pensando no termo vigotskiano, que é uma experiência, mas uma experiência reorganizada, apropriada pelo sujeito. O segundo dilema que eu quero trazer é a perspectiva da relação, ou como eu defendo, da unidade, teoria e prática. Como que nós, nas licenciaturas, nas diferentes licenciaturas, ou mesmo nos projetos institucionais, no PIBID, na residência pedagógica, no projeto UNB mais escola, no projeto do trabalho com o ensino médio, estamos vivendo a perspectiva da unidade, teoria e prática. Pensando no próprio Paulo Freire, né? Aqui eu estou me atentando, ficando atenta a esse autor, não vou trazer um diálogo maior, mas que é preciso essa unidade, né? Nem podemos ser praxistas, né? E nos focarmos demais na perspectiva prática, mas nem podemos ser também unicamente teóricos. É preciso pensar a intencionalidade do trabalho pedagógico e a sua realização. Como é que eu explico, como é que eu coordeno e como é que nós vamos trabalhar isso na formação de professores, né? Na perspectiva mesmo da unidade e da teoria. Bom, meu tempo está quase terminando, mas eu queria destacar todos os dilemas que eu trouxe. Um outro dilema, ele é apontado num artigo do Saviani de 2011, mas ele se torna muito atual, que é pensarmos a formação de professores pela centralidade da noção de competência versus a capacidade da universidade de formar o intelectual. O que eu estou chamando a atenção aqui, né, nesse terceiro dilema? É que a formação de professores, ela tem que ter uma perspectiva da formação do professor como intelectual, e aí vem o processo relacionado aos dois elementos de vivência anterior, né? Porque eu estou chamando a atenção que não é só essa formação inicial continuada, que ora, nessa fala, eu estou
trabalhando com Paulo Freire e denominando de formação permanente, ela não pode ter uma centralidade circunscrita à aquisição de competências, habilidades técnicas, mas ela precisa, sim, a perspectiva da formação do professor como intelectual de uma área, em que é constituída uma autonomia na decisão do seu trabalho pedagógico, na avaliação, no currículo, nos processos de decisões didáticos pedagógicos, na organização do trabalho docente, né? Um quarto dilema que eu estou trazendo e que eu acho que perpassa muito a nossa formação de professores na universidade, né? E aqui falando para nós na Universidade de Brasília, que é a formação na perspectiva de especialidades ou a formação para a docência, para o trabalho pedagógico, né? Então, vamos pensar que nós estamos formando professor dos anos iniciais da física, química, história, geografia, né? O que a identidade dessas licenciaturas e a identidade da formação continuada, ela precisa ser o trabalho pedagógico como princípio educativo. Tem uma autora que eu gosto muito dos textos dela, né? Maria do Céu Roldão, é uma autora portuguesa. E ela vai falar quão antiga é essa discussão da perspectiva da especialidade e da perspectiva da docência. Mas ela vai dizer que o que caracteriza a profissionalidade docente é justamente alguém que sabe algo, portanto, ele tem uma característica da especialidade, mas mais que isso, alguém que sabe ensinar esse algo ao outro. E ensinar algo ao outro não é numa perspectiva técnica, é numa dimensão em que o outro é formado nos elementos do fazer técnico, do fazer político, do fazer estético, do fazer ético, né? E aí o quinto dilema, então, que eu vou pensando que projeto de formação de professores defendemos é que o trabalho docente pedagógico é o princípio educativo. Eu posso estar em qualquer área de formação de professores inicial, continuada, ou como chama Paulo Freire para assumirmos, né, a formação permanente. Mas o trabalho docente, as suas características, como ele materializa a escola pública, a noção da realidade do contexto social, a especialidade com que eu trabalho, as suas características, as dificuldades do aluno, precisam ser o nosso princípio. E em momentos, na formação de professores como todo, esse é um princípio que é deixado de lado. E o último dilema é que a universidade ela precisa pensar, aliás, o penúltimo, mas eu vou finalizando. Ela precisa trazer o diálogo entre dois espaços formativos, dois espaços de teoria e prática. A universidade é espaço de teoria e prática. Aqui não estamos só na teoria, nós estamos explicando uma prática e vivendo uma prática à medida e na medida em que somos professores e formamos professores. E precisamos pensar a escola como espaço de teoria e prática. Ali não se faz só a prática, ali se teoriza sobre o sujeito que se quer formar, sobre a matemática se ensina. Então, um diálogo entre universidade e escola, que não seja só o diálogo de dois campos, mas dois campos onde um é formação e outro é trabalho.
mas que nós compreendamos a complexidade da teoria e prática do trabalho e da formação na universidade e da teoria e prática na formação na escola. E aí eu chamo... o Novo tem chamado isso, né, até que se criou um complexo na UFRJ do terceiro espaço formativo, né, do outro espaço. Eu venho chamando que o diálogo entre universidade e escola para a formação de professores é pensar no princípio da pedagogia da alternância. A alternância entre dois trabalhos e dois espaços de teoria e prática de trabalho pedagógico. Vivenciamos isso aqui também. Então, acho que esse é um dilema a ser debatido também. E o último dilema, por fim, é que a universidade, junto com a formação inicial continuada, na formação permanente, precisa engrossar a luta por valorização dos profissionais da educação, na valorização social, na valorização de carreira e na valorização da remuneração, né? Formamos professores e precisamos estar com eles em cada luta desses. Então, a partir desses dilemas que eu fui apontando, que nós vamos vivenciando na formação permanente de professores, é que eu gostaria de chamar a Universidade de Brasília para olhar para si. Temos desenvolvido trabalhos belíssimos. Essa mostra, né, da UNB mais Escola, o que vamos vivenciar durante essa semana, nas perspectivas da extensão, da pesquisa, do ensino, a residência pedagógica, o PIBID, os projetos que a DAPLE tem coordenado do ensino médio, da formação dos estudantes, né, trazendo os estudantes do ensino médio para a Universidade de Brasília, tem demonstrado a nossa potencialidade em pensar, e eu não digo resolver esses problemas, mas enfrentar estes dilemas. É isso que eu convido nessa semana, que seja uma semana de diálogo, que seja uma semana de troca e, principalmente, que seja uma semana em que a distância entre o que se diz e o que se faz num dado momento, seja tão próximo que a nossa fala, que o que pensamos, que a nossa intencionalidade seja a nossa prática. Muito obrigada e fica aberta ao debate. Muito obrigada, professora Kátia. Excelentes colocações, excelente convocação para uma mesa de abertura. Muito bom. Como a gente vai fazer uma sequência aqui, né? Eu acho que a gente tem muito que conversar mesmo, mas eu vou passar para o professor Pedro, já te agradecendo muito por essa fala tão inspiradora e tão conclamadora, né? Eu acho que exatamente você foi no ponto. Muito bom, muito obrigada. E eu vou passar a palavra para o professor Pedro Gontijo. Então, boa noite. Eu brinquei antes da gente começar, quando a gente estava aqui fora do ar ainda, eu brincava que depois da fala da Kátia, eu já sabia, eu não sabia o que a Kátia ia falar, mas eu já sabia que depois da fala da Kátia, como outras vezes que já, né, a escutei, que a gente devia, de repente, guardar um tempo de silêncio para de alguma maneira, deixar que os elementos que a Kátia apresentou pudessem meio que reverberar, né? Como é que isso vibra em cada um e cada um de nós, como é que elas nos fazem pensar. Porque a Kátia já pensou, né, várias coisas. Precisa ver agora, a partir daquilo que a Kátia pensou, como é que a gente, então, faz ecoar, né? No caso, estudantes, docentes, enfim, toda a comunidade acadêmica, como é que isso faz ecoar nos nossos cursos. E, sobretudo, nos nossos cursos das licenciaturas, né, para pensar a formação de professores. Então, eu anotei aqui, Kátia, eu anotei 6 dilemas, não lembro se eram mais ou menos, mas anotei 6 dilemas, muito bem. Depois quero assistir de novo para poder anotar alguns outros pontos, que eu acho que, de fato, fez um mapeamento
muito interessante desses dilemas e desafios que a gente tem, e, sobretudo, articulando isso com essa figura que é o Paulo Freire, né, nosso homenageado, e não só homenageado, né, é uma figura que, de alguma maneira, traz para nós uma contribuição fantástica para a gente poder pensar a formação de professores, né? Eu vou fazer até o seguinte, eu vou alterar um pouco algumas coisas que eu tinha pensado em compartilhar aqui de reflexões e tentar ver se eu parto de algum outro elemento dito pela professora Kátia e colocar algumas questões, né, a partir da minha experiência, né? Quem não me conhece, como foi apresentado pela professora Luísa, eu sou do Departamento de Filosofia. E lá o meu foco de trabalho do departamento é com a formação de professores. Como é que eu caio nessa? Né? Por que eu não fui ser um especialista em Hegel, não fui ser um especialista em Wittgenstein? Vou para um departamento de filosofia cuja minha especialidade é pensar o trabalho de formação docente. Mas isso nasce da própria incompletude da minha formação quando eu era professor de ensino médio. Quer dizer, quando eu chego, vou trabalhar numa escola, quase que poderia dizer, sou jogado numa escola, e lá a escola andando, as coisas andando, nós estamos em tempo, né? A gente não pode parar, né? O mundo não pode parar, a roda capitalista não pode parar. Aliás, nem quando a gente tem uma pandemia que já vai matar daqui a pouco 600 mil pessoas, há vozes espalhadas pelo país dizendo não podemos parar. Isso a gente escuta, né, desde março do ano passado. Quer dizer, mesmo que esse modelo de sociedade, esse modelo de consumo, esse modelo de produção, esse modelo de existência, esses processos de subjetivação gestados nesse modelo de sociedade, seja muitas vezes projetos de morte, mas a gente não pode parar. Bom, eu acho que a gente precisa, de vez em quando, parar sim. De vez em quando tem que fazer isso que eu falava agora no início, do silêncio. E eu, nessa minha experiência de formação, eu acho que o primeiro grande espaço de formação, e a Kátia trouxe isso, né, quer dizer, esse contato com a escola, foi lá, no chão da escola, nos desafios que eu encontrava como professor de filosofia, pela própria dificuldade da aula de filosofia. Não sei quem aqui é docente que está nos assistindo, mas não sei se vocês já tiveram a experiência de você estar dando aula de filosofia ou dando uma aula qualquer e na turma que você está dando aula, durante a sua aula, de repente tem um grupo de estudantes no fundo da sala jogando truco. Dá para vocês imaginar como é que essa aula devia estar interessante, né? E jogando truco no silêncio, o que eu também acho meio inconcebível, é extremamente criativa, a molecada, né, mostrada muito criativa. Por quê? Porque tinha algo ali que não estava batendo entre aquilo que eu propunha para aquela moçada estudar no ensino médio e aquilo que era, de alguma maneira, que fazia parte dos interesses daqueles estudantes. Claro que a gente não tem que ser basista, não tem que ir atrás só dos interesses, mas a gente precisa entender da dissintonia entre aquilo que a gente está propondo como uma boa notícia educacional e aquilo que, de alguma maneira, é a modo como a gente está fazendo, né? Acho muito, muito interessante quando a Kátia traz implicitamente o Paulo Freire, quase nessa fala final, da busca que nós precisamos ter dessa distância, né, entre aquilo que a gente faz e aquilo que a gente fala e aquilo que a gente faz. Nessa busca dessa coerência entre o falar e o fazer, que era algo tão caro, né, em muitas falas do professor e do filósofo Paulo Freire. Aliás, eu, como estudante de filosofia, é sempre importante demarcar que Paulo Freire é um dos maiores filósofos que nós já tivemos nesse país. E eu acho importante dizer isso porque na nossa história recente, o Paulo Freire não é ainda, em muitos ambientes, não tem um reconhecimento como filósofo. E cada vez mais eu acho importante, em todos os espaços, reafirmar a importância de nós termos ele, não só como educador, mas, para aqueles que são da minha área da filosofia, entender Paulo Freire também como filósofo, quando você faz a leitura do conjunto das suas obras, ver digamos assim, o que há de substrato mais importante do seu pensamento, da sua antropologia, da sua metafísica, da sua epistemologia, né, para nos ajudar a pensar diversos aspectos da vida, mas foco, sobretudo, na educação. Bom, das questões que a professora Kátia até, inclusive, falou, uma que eu gostaria de destacar, e eu achei fantástico quando ela chama a atenção, de que na universidade a gente vive esse dilema de pensar ensino, pesquisa e extensão, né? E é interessante que o princípio constitucional dessas três, digamos, dimensões da universidade é o princípio da indissociabilidade, ou seja, muito interessante pensar isso, porque na formação de professores, isso vai trazer, na linha do que a professora Kátia apresentou agora há pouco, traz desafios. Não é para a gente pensar integração entre ensino, pesquisa e extensão. Por vezes há esse equívoco, né? Porque a gente integra coisas que estão separadas e aí você junta essas coisas, integra elas, né? A ideia base da indissociabilidade é essa, é de que essas coisas têm que nascer juntas.
né? Quer dizer, cada espaço da universidade, cada ação da universidade, mesmo que essa ação, de alguma maneira, tenha início, tenha origem numa sala de aula, ou num projeto de extensão, ou num projeto de pesquisa, em cada um deles precisa estar caminhando junto os outros dois elementos, porque faz parte da indissociabilidade. Na minha avaliação, não sei, aí precisaria de ter uma discussão mais ampla, talvez cada projeto de curso que nós, professores, apresentamos, além de vir uma sequência das aulas, tinha que ver como é que naquela disciplina específica, porque a gente tem que pensar a disciplina. Hoje a universidade é pensada a disciplina da graduação, a gente fala muito do ensino, né? Então parece que está vinculado ao ensino, que é algo diferente da extensão, que é algo diferente. Eu diria que cada disciplina ou cada aula são unidades de aprendizagem. E a gente precisaria pensar, então, como é que naquela unidade de aprendizagem a gente tem, de repente, ensino, pesquisa e extensão. Né? Esses três juntos, em qualquer tipo de atividade que nós estivermos realizando dentro da universidade, em qualquer canto, né? Para a gente poder vivenciar efetivamente o princípio da indissociabilidade. E eu diria que nos tempos atuais, até alguns anos atrás, na verdade, eu quase que diria que em algumas universidades nós vivíamos uma coisa assim. Parece que o importante era a pesquisa, o ensino era quase que um mal necessário, tem que ensinar, e extensão parecia como se fosse uma coisa de gente que é meio voltada para o social, né? para alguns trabalhos assim e tal, de levar à universidade, promover algumas coisas na comunidade. Não. Isso, com a ideia própria da indissociabilidade, modifica-se, e cada vez mais nós temos conseguido, por muita luta de muita gente nesse país, de que o trabalho de extensão tenha ocupado um outro espaço dentro da academia. Eu até diria que há hoje muitos que elaboram a importância de que a extensão seja pensada não só como extensão, mas que transforme a ideia de extensão em extensionalidade. E extensionalidade como princípio ético e metodológico do fazer pedagógico. Eu, pelo menos, considero essa ideia muito interessante. A extensionalidade, porque aquilo que se faz na universidade não é para ficar só dentro da universidade. A extensionalidade, inclusive, como isso, como um princípio ético e princípio metodológico do processo de ensino-aprendizagem dentro da universidade. Porque ele dá um canal de ligação, eu acho que dentro daquilo que a professora Kátia trazia, pelo menos assim, na minha maneira como eu associo o que ela disse com as ideias que eu trabalho, como é que a gente liga isso com a ideia da própria relação entre universidade e escola, né? Não é para a universidade ir para a escola trabalhar simplesmente formação de professores, mas é para a universidade ir para lá contribuir na formação, mas também aprender com o espaço da escola, aprender com os saberes docentes que lá estão. E isso, no meu caso, e no caso, por exemplo, da formação de professores de filosofia, ainda é um grande desafio, né? Nós temos uma caminhada ainda longa para poder fazer. Ainda mais agora, né? Por exemplo, na filosofia, como formalmente nós tínhamos a presença da filosofia, basicamente era no ensino médio, do ponto de vista de uma política pública nacional. Então, isso fazia com que a presença da filosofia nas séries iniciais, ou mesmo no ensino fundamental 2, né, fosse algo tanto quanto desprezado, apesar de nós termos pelo Brasil afora práticas implementadas por estados e por municípios, né, acontecendo aqui e acolá. Né? No trabalho de formação de professores, é tão fundamental pensar essa formação inicial, que tem que levar em conta esses dilemas que a Kátia nos apresentou, mas que precisa levar muito mais coisas. Parte da reflexão que eu queria trazer hoje, e obviamente o tempo não dá para poder a gente tratar de tudo, e sobretudo reverberar essa fala muito interessante da professora Kátia, eu queria aproveitar talvez só para dizer umas coisinhas que seria o seguinte. O filósofo Foucault, ele escreveu o prefácio de uma tradução, né, para o inglês de uma obra do Deleuze e Guattari, dos filósofos franceses, né, da obra do Antiédipo, uma tradução francesa. Ele escreveu o prefácio dessa obra. E esse texto do prefácio dele ficou depois conhecido como Introdução a uma Vida Não Fascista, onde ele falava não do fascismo da Itália, o fascismo da Alemanha, mas ele dizia que aquele livro do Deleuze e Guattari era um grande manual, né, para uma vida não fascista. Então tinha ali um grande ensinamento, eu diria, inclusive ético. Não que ele esteja dizendo exatamente isso, mas ele apresenta alguns princípios lá para essa vida não fascista. Até já fiz algumas experiências em pensar como é que a gente poderia traduzir aqueles princípios, né, para uma vida não fascista, para pensar uma docência não fascista. Porque eu acho que nos tempos atuais nós precisamos incluir no processo de formação docente como imaginar uma formação para uma docência não fascista, né, para uma docência que cada vez mais ocupe um outro modo.
Mas, na verdade, isso que eu tenho vontade de fazer a partir dessa leitura, né, do Foucault, acho que no Brasil nós já temos, no Brasil e no mundo, na verdade, pela própria extensão, né, que tem hoje o nome, a expressão que tem o nome do Paulo Freire pelo mundo afora, né? Porque o Paulo Freire, por exemplo, na obra, na Pedagogia da Autonomia, eu diria que o Paulo Freire faz o conjunto da obra do Paulo Freire, eu diria que é uma grande cartografia, para usar uma palavra que era um conceito do Deleuze, uma grande cartografia da educação. E, especificamente lá na Pedagogia da Autonomia, para mim, ele faz uma verdadeira cartografia da docência. Então, vários aspectos desse que a professora Kátia apresentou, eu diria que a gente poderia, se a gente vai lá no Pedagogia da Autonomia, a gente vai encontrar elementos, né? Então, por fim, para poder dizer assim que se a professora Kátia apresentou alguns dilemas e desafios, eu acho que uma coisa muito interessante era, para a gente pensar as nossas licenciaturas, talvez fosse muito interessante avaliar como é que elas estão trabalhando a formação de professores. Eu acho que a gente devia pegar Pedagogia da Autonomia, do Paulo Freire, e pegar cada uma daquelas exigências, né? Paulo Freire lá, ensinar exige, e vai fazendo, né, desenvolvendo vários aspectos. A gente devia montar uma planilha com aqueles elementos e perguntar quando é que as nossas licenciaturas estão, por exemplo, ensinando a ser docentes que têm consciência do inacabamento? Quando é que as nossas licenciaturas estão ensinando que somos seres condicionados, que nós temos que formar, e melhor, temos que respeitar a autonomia do ser do educando? Quando nós temos que o ensinar exige, né, portanto, uma tolerância e luta em defesa dos direitos dos educadores. Será que as nossas licenciaturas trabalham uma formação para que os futuros professores sejam pessoas que defendem os direitos dos educadores? Né? E a gente poderia seguir os vários elementos, né? Entender, por exemplo, que formação de professores é importante lembrar da alegria e da esperança, né? Lembrar da importância do comprometimento, da formação profissional, a importância da liberdade, da autoridade. Quer dizer, pegar cada um daqueles itens lá do Pedagogia da Autonomia e talvez vendo como é que em cada licenciatura nossa a gente está conseguindo. Acho que seria um manual. Eu acho que uma maneira de hoje eu também prestar uma homenagem ao Paulo Freire é relembrar dessa obra, dizer da importância dela para a gente pensar a formação de professores e dizer para mim que ela é um grande manual, diria, de uma ética da docência, né? Ou de uma docência, como eu dizia agora há pouco, não fascista, que é uma docência realmente que está comprometida com a formação, com a autoformação, com a formação do outro e com a relação dessa formação com o mundo em que nós vivemos, né? Então, obrigado, professora Heloísa, pelo convite, obrigado por estar nessa mesa com colegas, obrigado por ouvir a Kátia, e que a gente possa continuar essa semana universitária com tanta coisa interessante, com essa mostra de cursos, e que isso tudo contribua a gente para poder pensar a formação na Universidade de Brasília. Muito obrigado, boa noite, continuemos que tem debate pela frente. Muito obrigada, Pedro, excelente. Colocou mais um ponto aí para o nosso debate, né? Excelente exercício, excelente proposta da Pedagogia da Autonomia. Um grande livro para nos guiar como professores. Muito bom, Pedro, muito obrigada. E continuando aqui, então, eu vou chamar o professor Jorge Fernandes, que vai continuar aqui o nosso debate tão rico nessa noite de hoje. Professor, é com você. Muito obrigado, Heloísa. Foi muito bom escutar as palavras do Pedro, né, e escutar a Pedagogia da Autonomia, que é um livro que eu acho que me emocionou muito, e eu estou aqui até com o sumário dele, né, para seguir essa recomendação que o Pedro falou, que eu acho que é realmente de um significado prático e de um impacto intenso, né? Então, eu vou trazer aqui algumas perspectivas dentro dessa ideia de formação docente, dentro dessa reocupação dos territórios escolares, considerando esses conceitos que, para mim, são muito caros e importantes. Os conceitos de informação, já que eu trabalho com computação, e a computação é a base para a informática, que é o processamento automático da informação. Portanto, uma fonte gigante de produção de poder, porque quem domina informação, que é o dado,
produzido, e a comunicação, que é a mensagem do momento certo para impactar o pensamento do receptor, né? Isso em si, chamado de cibernética, o conceito original da cibernética de 1945, 48, aí, do Wiener, é uma fonte inesgotável de poder. É de onde surge o poder, é do domínio desses instrumentos, a informação e a comunicação. E a tecnologia, que não é a computação, mas sim o uso racional ou o uso criativo desses instrumentos da informação e da comunicação para influenciar as pessoas, é, de fato, a fonte de um conjunto de conflitos que vivemos hoje na sociedade, né? E aí a fala da professora Kátia sobre os dilemas também me remeteu a uma coisa muito importante, que é a necessidade de a gente compreender que vivemos num mundo onde os dilemas são imensos e diários, quando a gente está usando algo que transforma tanto a cultura e o comportamento humano, como é a inserção das ferramentas tecnológicas dentro da sociedade, que é um pouco do que eu estudo na minha disciplina Informática e Sociedade, né? Estudo dilemas éticos causados pela introdução da informática dentro da sociedade. Então, isso tudo é extremamente importante para a formação docente, né? Porque a tecnologia transforma os nossos hábitos e cria novas formas de comportamento e cultura, e quem manipula esses instrumentos tem poder, né? E a reocupação dos territórios é preciso ser pensada nesse pós-pandemia, porque nós vivemos uma situação, né, que, no meu entendimento, de um sentimento misto, onde a gente, estudantes, técnico-administrativos, docentes e a comunidade em geral, no retorno ao campus, né? E aí campus no sentido campus universitário, mas também a escola de bairro, esse sentimento, né, de que a gente precisa enfrentar essa reaproximação, que tem riscos, mas a gente vai ter que viver isso, porque a vida ela prossegue, a gente precisa continuar trabalhando na formação, né, dos jovens, das crianças, né, e nessa formação continuada dos professores também. Então, diante de tantos dilemas causados por um momento, né, de que a gente precisa se aproximar, mas tem risco, como é que a gente pode melhor desfrutar da nossa convivência no campus universitário? Isso foi um pouco do pensamento que me trouxe, né, a provocar algumas coisas, de estar aqui para trazer um pouco dessa reflexão sobre tempo e espaço na formação docente e tomando como base a necessidade que teremos de, em um momento futuro, né, que possamos conviver dentro do campus universitário, né, da forma mais próxima do que era, mas provavelmente de uma forma diferente, né, porque a gente está vivendo o risco. E aí, como é que a gente desfruta melhor desses momentos em que estamos dentro do campus universitário ou dos territórios das escolas nos bairros, né? Então, nessa reocupação dos territórios escolares, o que eu acredito é que a escola tem que se firmar como espaço de produção e reprodução do conhecimento do território para unir aquilo que foi rompido. Nós vivemos um momento onde a descrença na ciência e no conhecimento está posta, isso cria uma cisão na sociedade, a gente precisa unir esse processo. Então, a escola se firmar como espaço de produção de novo conhecimento e de reprodução, né? Portanto, a gente vê o que é que a gente tem hoje, né? A epidemiologia, por exemplo, que é uma área no qual eu atuo com alguns projetos, né? Ela é o estudo do território e do fenômeno da doença dentro do espaço. Mas a gente precisa entender essas bases da epidemiologia, que pode ser base para reocupar o território. Então, o que é que ocorre nas escolas aqui agora? Eu não estou falando agora sobre, porque tem tantos focos de Covid ali, mas existe o que sendo produzido agora naquela escola, naquele bairro? O que é que acontece no entorno, né? E como é que a escola transborda o seu conhecimento para a comunidade? Então, essa reocupação, esse projeto de reocupação, eu creio que precisa ser pensado de forma prática. E isso leva às questões de qual é o fundamento disso, né? E como é que a gente pode fazer isso. Então, tecnologia. A computação não é tecnologia é o artefato e o seu emprego. Isso tem muito a ver com a cultura. À medida que a gente começa a empregar artefatos smartphone, né, mídias sociais e outras tecnologias, isso vai mudando os nossos hábitos, né? E aí a gente precisa
além do domínio da ferramenta, trazer uma coisa que o Pedro já trouxe muito importante, a questão ética. Porque tecnologia sendo fonte de poder e poder sendo aquilo que inebria o humano, né, exige um equilíbrio muito grande em saber como usar essa tecnologia em benefício, qual é a coisa certa a fazer. Então, a gente tem essa profusão de dilemas, né, com o uso da tecnologia e a cultura se transformando por esse processo, mas a cultura não só no sentido do saber erudito, mas sim o fazer da vida, o que acontece com a pessoa que está vendendo cachorro-quente ali na frente da escola e o que é que tem no entorno da escola e da comunidade, tudo isso é objeto de estudo e pode ser objeto de estudo da escola, né? Então, a cultura, nesse contexto mais amplo, ela pode ser alavancada pela tecnologia. E a gente vive num momento hoje da humanidade onde a gente tem imensas plataformas extremamente poderosas que entram dentro das comunidades pelos meios digitais e esgotam a produção do viver local, né? O comércio local é substituído por um modelo uberizado, né? A compra do que você fazia na mercearia já é feito por uma entrega, um delivery. Isso tudo vai acabando e empobrecendo as comunidades, né? Então, tudo isso me leva, né, a produzir, junto com a Cristina, né, e com o apoio do DEX, esse trabalho dos territórios escolares inteligentes e abertos, que é um projeto que a gente tem desenvolvido, né, com apoio do DEG e do DEX, para a gente promover o uso de ferramentas como georreferenciamento aberto, em sistemas abertos, as wikis, que são os espaços colaborativos, como a Wikiversity, né, a universidade dentro do ambiente wiki, a Wikipedia como a enciclopédia aberta e a Wikidata como a web semântica aberta também. Todas essas tecnologias nós estamos tentando integrar, né, com as mídias sociais para trazer esse ambiente de produção de poder no entorno da escola para transformar e transbordar, né, trazendo aí a melhoria da comunidade que está empobrecida e, se a gente não fizer nada, ela vai ficar pior ainda, né? Com o avanço do comércio eletrônico, né, acabando com todo o ambiente local e o viver das pessoas. Então, qual é o projeto de formação inicial e continuado de professor de educação básica para a UNB? Eu vou fazer uma proposta um tanto heterodoxa aqui, né, mas no que eu acredito. E aí eu tenho como dever, né, como dever de casa, ver a pedagogia da autonomia e dar a devida coerência, mas que eu acredito que existe. Ora, o projeto tem que ser um projeto de valorização profissional multidimensional, de impacto econômico e social além dos muros da escola, no território. O professor que a gente forma da educação básica deve ser um agente de intervenção tecnológica no território da escola, no seu bairro, para catalisar os fluxos informacionais que ocorrem na escola e enriquecer, no sentido mais amplo dos fluxos, né, da comunidade. Então, ele precisa ser um instrumento de poder, né? E a condição de ser professor, né, ao ter essa capacidade de operar com instrumentos tecnológicos, a condição de ser professor, ela deve ser de intenso desejo, objeto de intenso desejo, mas de adesão voluntária. Professor não pode ser, eu só tenho a opção de ser professor. Não, eu quero ser professor porque eu quero mudar o ambiente onde eu vivo. Eu quero mudar o meu entorno e a minha comunidade. Então, tendo essa capacidade de usar instrumentos de dados e registros, base para o processo de produção de conhecimento empírico, base para a metodologia, né? Paulo Freire. Primeiro saber necessário educando, né? A questão da consciência metodológica, que é tão comum no planejamento de ensino, mas precisa avançar para a produção do conhecimento, né? Então, dominar tecnologias de informação e comunicação, atuar em redes complexas, compreender o que a sociedade é um ente em rede heterogêneo, que sempre existem elementos centrais e sempre vai existir periferia também, e que esse processo pode ser objeto de estudo, né? E que você deve compreender que você vive em mundo complexo, uma estrutura em rede, né? E que tem, portanto, capacidade de operar com os conceitos geográficos, históricos, econômicos e com
sobretudo, um pensamento ético, multicultural e multivalorado no mundo globalizado. Então, essa... Quer dizer, a gente tem que formar professores para serem agentes com grande poder de transformar a sua comunidade. Né? E isso, né, a gente precisa fazer também no nosso campus universitário quando a gente retornar da pandemia. Basicamente, essa é a provocação que eu tenho aqui. Muito obrigada, Jorge. Realmente essa mesa está muito boa, muito provocadora, e é isso, né? Uma formação de professores que também a gente não pode fugir da tecnologia mais, né? Não. E tem que levar esse letramento tecnológico, né? Tem que debater essa questão, porque ou senão a gente vai ficar sempre refém da tecnologia sendo usada para o mal, vamos dizer assim, ou para nos dominar de alguma forma, né? Então, como a sociedade organizada pode reverter, né, repensar essa forma, né, e se educar para a inteligência artificial, para os algoritmos e para essas questões que estão aí batendo a nossa porta, né, de N formas. Muito obrigada, professora, excelente. Já já a gente vai para o debate. Eu vou chamar nossa queridíssima também, professora Cristina Leite, que vai, né, encerrar aqui essa mesa, mas também sempre com, a gente tem certeza, com uma contribuição maravilhosa aí. Cris, muito obrigada também por ter aceito, e é com você. Bom, boa noite, colegas. É com extrema alegria que eu estou aqui conversando, uma mesa de monstros sagrados. Nossa, como é bom ouvi-los, como é bom partilhar de ideias que são comuns, né, de sonhos e de anseios. Isso é assim, muito gratificante. Então, estou com muita alegria, me sinto muito feliz por estar nesse momento. Obrigada, Heloísa, pela oportunidade, e obrigada, colegas, pelas falas inspiradoras, né, porque todos vocês colocam ideias e explicitam um cenário, um contexto e um embasamento teórico que é basilar para as nossas ações, para as nossas reflexões. E eu tenho uma contribuição pequena, né, eu acho que é importante explicitar um pouco o meu lugar de fala, né, acho que até mesmo para alguns ouvintes. Eu sou uma geógrafa, né? E eu penso que a geografia é um campo do conhecimento que se propõe a explicar por que as coisas são do jeito que estão, por que estão onde estão, né, no sentido de contribuir com esse processo de compreender, de fazer a leitura do mundo. Então, você quer coisa mais freiriana do que a leitura de mundo explicitada no papel da geografia enquanto um componente da ciência, mas também um componente da formação humana? Então, quando a gente olha as missões institucionais do campo científico da geografia em âmbito escolar, é para fazer a leitura do mundo. Agora, fazer a leitura do mundo no sentido de ensiná-lo, de formá-lo, de habilitá-lo a uma compreensão qualificada, né, sobre a própria atuação, né, sobre o próprio lugar, o seu próprio lugar, a sua própria voz, o seu próprio contexto, né? Então, isso só impõe um desafio monumental, né, quando a gente considera todos, aí eu fiz as considerações quando Kátia elenca 7 desafios, né, 7 dilemas, e Pedro, de certa forma, e Jorge, de certa forma, também elencam outros desafios. Eu vou nessa mesma esteira, elencando mais alguns outros 2 desafios, mas que todos eles são muito vinculados, né, muito vinculados numa base comum, que é uma formação qualificada para tempos difíceis. Quer dizer, mesmo nos tempos que não eram tão difíceis, a necessidade desse processo de formação do nosso professorado, que professor é esse que nós estamos formando na UNB, ele se impõe assim como
um desafio, mas um desafio possível de ser realizado, e aí eu vou, sonho que se sonha junto vira realidade. Né? Então, eu tenho visto isso. Quando eu falo do meu lugar de fala e que eu digo que eu sou geógrafa, eu trabalho com formação de professor na área de geografia no âmbito da educação. Então, eu tenho os meus pares da educação, que são pares fantásticos, me municiam com as perspectivas pedagógicas, né, teóricas, históricas, e outros colegas também não dá para reduzir, no sentido de me colocar, de respaldar uma consciência do meu papel enquanto formadora de professores e da minha missão institucional enquanto formadora de professores de geografia no mundo, melhor, no mundo não, num país, né, que não entende muito bem o que é isso, ou quando entende, entende tão bem a ponto de alijá-lo de um processo formativo, porque ela é uma área que habilita a liberdade. E aí, do pensar, e eu acredito também no do agir. E nessa perspectiva, né, o meu desafio maior, como é que a gente dá conta de viabilizar a missão institucional, ensino, pesquisa e extensão, num cenário de formação repleto de restrições, né, e pouca clareza dos outros, não da gente. Como é que a gente faz isso? Né? Então, quando o Jorge coloca, e eu estou entrando aqui na esteira do Jorge, porque a gente está fazendo um projeto, nós estamos implementando um projeto que ele consegue, ele expressa o tripé, né, daí o Pedro fala, não precisa estar integrado, mas às vezes está, né, ele expressa o tripé de ensino, de pesquisa e de extensão, ele cumpre essa função institucional, esse papel da academia, e, por outro lado, ele se qualifica como uma possibilidade formativa muito interessante, a partir de duas coisas que são muito particulares, né? Que é a voz ao sujeito, mas a voz ao sujeito no contexto de um território como o do Distrito Federal. E eu acho que esse é um outro desafio que eu agregaria aos que vocês já elencaram. Porque quando a gente pensa no território do Distrito Federal, né, eu gosto sempre de vir com esses papos de IBGE, mas nós somos hoje a terceira maior aglomeração urbana brasileira, né? Nós já superamos as capitais nordestinas, São Paulo, Rio e Brasília. Mas Brasília não é Brasília, é o Distrito Federal. Então, nós temos eu vou arredondar os números para dar a ideia da dimensão, né? Cerca de 3 milhões de habitantes, entre os quais apenas 250 mil estão em Brasília. Ou seja, a esmagadora maioria da população que vive no Distrito Federal, ela está fora de Brasília. Entretanto, todas as referências simbólicas, ideológicas e de pertencimento e tal, elas estão fortemente vinculadas a Brasília. Né? O que significa isso na prática? Né? Significa concretamente que nós estamos homogeneizando as pessoas de um território como o Distrito Federal a partir de Brasília. Estamos superando ou ignorando a dimensão da desigualdade que está posta nesses territórios. Do mesmo modo, quando a gente tem, por exemplo, um Lago Sul, ou mesmo uma asa sul, uma asa norte, que compõe o plano piloto original do uso Costa, Brasília, né? Nós temos uma estrutural, nós temos um Itapuã, né, e são contextos de absurda desigualdade dentro do Distrito Federal, com sujeitos que são eternamente calados nas suas representações, nas suas aspirações, nas suas expectativas de vida, porque eles são reduzidos a brasilienses. Então, eu estou colocando isso porque eu acho que esse é uma outra perspectiva dos nossos dilemas na hora de vincular o papel da universidade por meio do ensino, pesquisa e extensão no processo de formação dos professores, né, de considerar que a diversidade está posta no espaço. Né? Essa diversidade absolutamente desigual, ela está concretizada, né, espacializada no âmbito das várias cidades que existem nesse território e que são muito diferentes entre si. E aí entra o projeto da gente,
do Jorge. Quando o Jorge fala de empoderamento, quando o Jorge fala de tecnologia, tá? Ele está falando isso porque a gente está viabilizando um projeto em territórios escolares, que são as pessoas dos distintos territórios, das distintas localidades, né, das distintas percepções, estarem concretizando o seu olhar pelo território, marcando o seu ponto de vivência no território, e não é mais o discurso oficial, não é mais a perspectiva da administração regional ou do governo do Distrito Federal, é o da pessoa que pretende ser cidadão, que se está sendo cidadão, né, e que se coloca como um cidadão num contexto de formação de professores a partir da unidade escolar, com alunos e professores trabalhando juntos, né? Então, o que a gente pensa a partir disso é uma oportunidade de equacionamento, né? Assim, falando praticamente, é uma oportunidade real, prática, efetiva, de equacionamento de alguns dos dilemas que permeiam a nossa missão institucional de formar professor. Nós acreditamos que, eu sei que existem dezenas de outras, né, atividades e que são fantásticas, está aí a exposição dos projetos que são desenvolvidos, como as escolas estão produzindo saberes, como tem coisas maravilhosas sendo produzidas e disseminadas também pela gente, né, a gente está nesse bolo. Né? Nós estamos nesse contexto de estar usando no sentido de estar possibilitando, de estar criando espaços de articulação dos sujeitos das suas cidades, das pessoas com seus olhares específicos, a partir da escola, que entendemos a escola como um território que articula a comunidade da cidade. Quando a gente entra como um projeto de extensão, né, que é um projeto de pesquisa também, e que congrega professores em processo de formação, quer dizer, alunos da licenciatura, congrega professores das escolas, ou seja, o seu processo de formação continuada, está ali, a sua atividade de formação na permanência, a voz dos estudantes que estão sendo ouvidos ali, a partir do momento que são eles que estão alimentando um sistema de informação e aprendendo a usar um sistema de informação para o seu próprio empoderamento, aí eu fico, assim, extremamente animada, porque eu percebo de uma maneira muito clara, né, muito simplória, talvez, mas muito clara, de que a gente começa a construir uma outra história, numa outra dinâmica, num outro tipo de relação, né, com uma outra perspectiva de envolvimento. E daí, Pedro, é uma coisa que eu acho que é muito legal do ponto de vista ético, né? Kátia, quando a gente fala, né, quando você coloca os desafios, eu percebo que a gente, de repente, tem essa possibilidade de fazer essas coisas. Enfim, então, é muito difícil falar depois de vocês, quase tudo, mas essa perspectiva formativa, né, que a gente está trabalhando a partir desse projeto específico, que aqui também já é resultado de N desdobramentos, ele também vai se desdobrar em outros, né? Eu estou falando dele aqui agora pela razão, em função da necessidade de explicitar, né, que nesse cenário que foi falado aqui, a partir das considerações que vocês todos fizeram, né, dois grandes desafios nossos é a voz ao sujeito, o sujeito estudante, o professor, né, os funcionários, a comunidade escolar de uma maneira, mas da voz no sentido da sua de voz qualificada, né, e a inserção dessas perspectivas no contexto do território do Distrito Federal, que não pode ser reduzido a Brasília. Né? Embora seja a metropolização, né? A metrópole Brasília existe um processo criado a partir de Brasília e tal, Brasília é apenas mais uma das cidades que compõem este território. E a gente, para enfrentar as desigualdades, melhorar o acesso, entender a dinâmica, contribuir com a formação de uma maneira menos desigual, né? A gente tem que começar a enfrentar e assumir essa perspectiva num patamar de respeito,
respeito às histórias outras, aos locais outros, não aos gêneros hegemônicos, né? Mas é isso, eu acho que eu estou mais interessada em ouvir as perguntas depois dessas inserções e dessas coisas. Tá? Muito obrigada pela oportunidade. Cris, a gente que te agradece, acho que você coloca também, né? O professor Jorge coloca um ponto importante da gente pensar, né? Essa questão da tecnologia, e você inclui, eu até coloquei aí no chat, né? Essa questão de Brasília, território, subjetividades, né? Que são elementos realmente cruciais para a gente pensar a formação de professores, né? E a complexidade e a delicadeza, né? Que envolve, né? A formação de professores. Então, assim, muito obrigada por incluir mais elementos aqui para o nosso debate, já tão rico, né? Eu acho que é isso. Temos uma mesa aqui, no melhor sentido, de monstros. Eu fico muito feliz por ter vocês aqui, e por aprender tanto com professores como vocês, né? Que a gente trabalha com formação de professores, mas a gente vai se formando também, né? E isso que é a coisa mais linda, mais preciosa, eu acho, do trabalho na educação e privilégio de trabalhar na universidade, né? Então, assim, muitas questões, muitos desafios, mas quem está fazendo aquela paráfrase, né? Quem está ao seu lado na... Parece que a Heloísa travou. Travou. Na conexão. Isso é culpa do professor Jorge, que é da tecnologia, viu, gente? Não está assistindo aí. Estou travando, né? Mas tem uma questão, a gente não teve muitas perguntas, a gente tem a nossa plateia aqui, mas para a gente não terminar sem nenhum debate, né? A nossa querida Deise Saraiva, Caleb, posta aí, ela colocou uma provocação, e aí, para a gente ter um pouquinho de debate, porque essa conversa não termina aqui, a gente vai ter que continuar ela com mais tempo depois no nosso canal UNB Mais Educação, mas eu vou colocar aqui a pergunta da nossa querida Deise, já mandar um beijo para ela, que ela é super nossa parceira também, né? Professora da secretaria, faz pós-graduação na Faculdade de Educação, e eu vou colocar então a provocação e a pergunta da Deise, e aí a gente faz uma rodada de comentários para ouvir vocês, uma rodada rápida para a gente não terminar sem nenhum tipo de debate, né? Mas a gente vai ter que retomar essa mesa. Todo mundo fazer o seu dever de casa e a gente depois continua. A Deise fala assim, os dilemas trazidos pela professora Kátia são reais, mas como alcançar a unidade, teoria e prática, em meio a tantos retrocessos nas formulações legais para a formação de professores, né? Então, como nem todo mundo aqui discute esse tema, né, da formação de professores, então eu complemento a pergunta da Deise, assim, que é como pensar, né, esse dilema da educação de professores, da formação de professores, em meio a tantos retrocessos. Porque a gente tem retrocessos legais, a gente tem retrocesso no financiamento, a gente tem retrocessos em vários campos, né? A gente está passando por uma quadra histórica aí adversa, né, de adversidades. Então, agradecendo aí a Deise pela pergunta, acho que a gente pode fazer na ordem Kátia, Pedro, Jorge e Cris, e aí cada um comenta o que pensa sobre a questão que a Deise nos coloca, né? Eu acho que faltava mais uma provocação e a Deise coloca ela muito bem aqui para a gente. Então, vamos lá, Kátia, vamos fazer uma rodada e aí cada um pensa
de que forma a gente pode atuar diante desses retrocessos, dessa situação que a gente vem enfrentando. Kátia, é com você. Tá bom. Quero agradecer a participação dos colegas que estão aí nos escutando, né? E quando eu chamo colegas, os professores da universidade, os professores da educação básica, os nossos graduandos, pós-graduandos, né? Então, estou denominando aí todos de colegas. Foi uma oportunidade muito rica escutar Jorge, Pedro, Cristina. Fiquei muito feliz, acho que nossas falas, e elas demonstram a necessidade do debate, né? E achei que ficou muito, muito pertinente, eu acabei falando de uma forma mais ampla, e a Cristina finaliza aí trazendo a questão dessa prática, mas uma prática na praxis, né, Cristina? E olhando para os territórios. Quero aproveitar também, rapidamente, falar que nós também, o grupo coordenado pela professora Ana Sheila Schleide, eu, Natália Cassetari, temos um projeto de extensão, ensino e pesquisa na Escola 831 de Samambaia, um projeto que está aí no edital da CIL e que a gente tenta vivenciar um pouco de como pensar esses dilemas apontados, né? Pedro e Jorge colocaram aí mais alguns dilemas, né, gente? Eu elenquei aqui nos meus dados 7 dilemas, mas assim, foi uma forma de pensar, né? E aí acho que o Pedro trouxe uma coisa que eu já notei, que foi essa educação para a emancipação, e o Jorge Fernandes também traz uma coisa que para mim é muito interessante, muito cara, né? Que é essa formação tecnológica guiada por uma eticidade, né? Então, acho que isso é muito importante. Então, assim, agradecer muito, acho que eu aprendi muito na mesa. Quanto à pergunta da Deise, né? E a Heloísa amplia a pergunta para a questão dos retrocessos, né? Primeiro, eu queria colocar pontualmente com a Deise, acho que a Heloísa pode me ajudar, mas assim, nós quase todos os cursos da UNB, poucas exceções de licenciatura, das licenciaturas, fizeram a reforma a partir da 2015 dos seus currículos, né? Então, além de nós termos aí, a partir dos movimentos sociais, ter ganhado 2 anos para implantação da 2 de 2019, que traz aí um grande retrocesso para a formação de professores, a UNB ainda ganhou mais tempo porque pensou os seus currículos a partir da 2 de 2015. Um outro elemento que eu queria chamar a atenção é justamente, desde o que eu fui colocando, e os colegas também, né? Quando nós temos clareza de que professores queremos formar, que projeto de formação defendemos, né? A universidade ela se orienta o seu projeto a partir desses elementos. Eu queria dar o exemplo da residência e do PIBID, né? E eu compartilhei aqui o tempo da gestão do projeto da residência com o Pedro, mas, assim, no coletivo, e uma oportunidade nos dada pelo DEG e pela CIL, nós fomos constituindo um projeto institucional a partir de um edital, mas colocando o que a UNB, e aí todas as licenciaturas que participavam desse projeto foi construído coletivamente, tanto o primeiro projeto institucional da residência, quanto agora o segundo, coordenado pela professora Ana Júlia, ela que continua na coordenação, Heloísa? Isso. Então, foi um projeto muito coletivo, né? Então, nós colocamos, inclusive, pontos de enfrentamento ao edital. Por exemplo, o edital dizia: vocês vão colocar
toda a questão da residência pedagógica em torno da BNCC. E a UNB, no seu coletivo ali representado, disse: não, nós podemos até analisar a BNCC, né? A Base Nacional Comum Curricular, mas nós vamos apontar processos de autonomia para a formação de professores. Eu estou dando um exemplo pontual. Então, quando a universidade ela tem essa clareza do seu projeto de formação, como a UNB vem se constituindo, né? Tem dilemas, mas tem elementos muito, muito claros, é uma forma de se posicionar e de dizer não, e aí usando os termos do Pedro, né? Uma educação para emancipação e não para a barbárie. Então, acho que essa é uma forma muito clara de dizer não ao retrocesso. Qual o projeto que queremos, para qual sociedade, para que sujeitos, e como é que nós construímos, com que elementos construímos isso. Deixar a palavra para os colegas, mas agradecer muito a oportunidade aqui dada para nós pelo DEC, pela DAP, pela CIL. É isso. Obrigada, Heloísa. Muito obrigada, professora Kátia. Vou passar para o professor Pedro, então, para ele fazer as considerações dele. Então, acho que tem uma sintonia muito grande com as questões ditas pela professora Kátia. Eu, para poder talvez tentar ser mais conciso, que é uma dificuldade para mim normalmente, eu diria que para a gente buscar, a gente tem que tentar fazer, eu vou resgatar aqui um certo personagem que um filósofo contemporâneo chamado Gilles Deleuze, ele que o Guattari colocam numa obra chamada Mil Platôs. Então, um dos textos dele chama-se Tratado de Nomadologia. Eu não vou apresentar muito detalhe, não, mas para usar é só o seguinte. Lá ele postula a existência de uma figura que ele vai chamar de nômade. E que é o nômade para ele? O nômade para ele é aquele que, por vezes, como as figuras nômades da história, se a gente pensar em algumas grandes figuras nômades na história, eram figuras que muitas vezes se vinculavam a algum estado quando interessava, mas se esse estado, de alguma maneira, se esse soberano de algum lugar, de alguma maneira, fosse desenvolver políticas ou fazer alguma ação que ele não concordava, ele se desligava. Ou, às vezes, se desligava porque queria. O nome de aquele que sabia hora de estar associado ao Estado, hora de estar desligado do Estado, de estar afastado. O nome de aquele, portanto, que estava possibilitando também... aliás, ele vai falar isso muito quando a partir do nome, ele vai propor uma ideia de máquina de guerra, né, que pode estar desligado ou associado ao Estado. Mas o nome de aquele que não tem um lugar fixo. Eu acho que, a partir daí, é possível, e tem muita gente que já andou pensando sobre isso, que é possível a gente pensar a ideia de uma docência nômade ou de uma prática de docência e pesquisa nômades. O que são essas? São práticas de docência e de pesquisa que não nos deixam ficar no que ele chamaria de uma prática sedentária. A prática sedentária é aquela que vai se acomodar com aquilo que está escrito nas leis, nas normas, nessas grandes políticas, por vezes absolutamente incoerentes e que muitas vezes levam à deterioração das políticas públicas e levam à deterioração da vida das pessoas, como a gente tem visto nesses últimos dias com essa PEC 32 aí sobre a reforma administrativa. Não tem nada de reforma, né? Nós vivemos na política brasileira uma deturpação até das palavras. Quando a gente fala reformar uma casa, é melhorar a casa. Reformar um carro é melhorar o carro. No Brasil, reforma, há algum tempo que a gente ouve falar de fazer reforma, é só para destruir, só para piorar, só para deteriorar, só para precarizar a condição de vida e, sobretudo, da população mais carente, mais pobre, dos trabalhadores. Então, eu acho que a gente vai conseguir fazer essa unidade teoria e prática, independente dessas grandes políticas, fazendo a política mais básica, como o nômade, que não se associa, o nômade que não tem um ponto fixo, aquele que está aberto a possibilidades. E eu queria dizer que tem muita gente aberta a novas possibilidades. Outro dia eu conversava com um professor, um amigo que foi da Universidade Católica de Brasília, eu trabalhei com ele um tempo, e ele me dizia que ele foi convidado para participar de um grupo de discussão de Paulo Freire no Sul, mas estava uma discussão remota, e depois ele descobriu que tinha um outro grupo na mesma universidade, depois desse grupo gerou outro, e ele disse que, de repente, descobriu que havia uns 30 grupos de pessoas discutindo Paulo Freire a partir daquela primeira experiência do grupo em diferentes lugares do Brasil. E ele não tinha a menor noção disso. Então, assim, tem muita coisa boa acontecendo. Quando a professora Kátia falava da riqueza das coisas que estão aqui na nossa mostra de curso,
E eu acho que tem muita riqueza, por exemplo, no PIBID, no Residência Pedagógica, muita riqueza nas licenciaturas, tem muita coisa boa. O problema todo é que, de fato, quando a gente vê toda hora divulgando tantos problemas, isso até muitas vezes nos desanima e impede a gente de olhar, de ter um olhar mais voltado para valorizar também tudo isso de bom que acontece. Então, tem muita parceria, tem muita coisa boa, vamos ajudar a dar visibilidade a essas coisas, que isso tudo vai nos dar força também para lutar, não só nessas micro-lutas que a gente tem que fazer no cotidiano, mas nessas lutas maiores de construção das políticas públicas. Fato, professor Pedro, é isso mesmo, né? Acho que o trabalho coletivo, né, das licenciaturas que vem, né, se fortalecendo cada vez mais, nos dá esperanças. Muito bem colocado. Vou passar para o professor Jorge. Obrigado, Luísa, Kátia, Pedro e Cristina, e quem está nos escutando e participando conosco. Então, qual é a provocação, né? Quer dizer, diante de tantas adversidades e dificuldades, o que é que a gente tem que fazer? Usando uma expressão bastante comum, né? É a questão que é preciso construir uma proposta contra-hegemônica. Essa já é uma palavra bastante conhecida, mas como viabilizar uma proposta contra-hegemônica? Você só consegue fazer isso se apropriando dos instrumentos de poder que são implantados. Então, de uma forma muito simples, o poder reside em quem detém os meios de informação e comunicação, né? Então, existem dois fenômenos. O fenômeno de produzir dados e guardar dados e utilizar de alguma forma, e o fenômeno de comunicar isso para alguém, ou seja, das mensagens. É a informação e a comunicação. Então, esses dois elementos, né, dentro do campo da cibernética, eles precisam, de fato, ser apropriados pelos professores. Ninguém vai dar poder e reconhecer a importância do professor, ninguém, se o professor não for um agente poderoso. Ninguém confere poder aos outros. Só quem consegue, só na formação docente, inicial ou continuada dentro da universidade, é que essas pessoas, os nossos colegas, vão obter essas fontes de poder para trabalharem dentro dos seus espaços, para não serem nômades, exatamente ao se apaixonar pelos territórios onde eles se encontram e assim entender como pessoas, né? A pedagogia da autonomia, né? A questão do amor aos estudantes, né? A questão de querer bem. Ora, você quer bem aos educandos, o último dos saberes necessários à prática pedagógica, mas para fazer isso é preciso escutar o que eles têm. E o escutar é o olhar, é observar do entorno dos territórios para tomar decisão. A tomada de decisão, ela só ocorre por um processo quando você se apropria de dados e modelos para tomar decisão. Isso é a base hoje, né, dessa coisa da aprendizagem de máquina e inteligência artificial, que está passando por cima de tudo, de todos, né? Então, esse processo exige uma reforma contra-hegemônica e ela precisa ocorrer pela apropriação dos instrumentos de tecnologia da informação e comunicação. Os professores têm que ser cientistas de dados, analisar estatisticamente as coisas, precisam compreender o dialético, precisam compreender e ter a sensibilidade, né? Mas eles precisam se apropriar desses instrumentos que hoje dão tanta fonte de riqueza para tantas pessoas que os mobilizam, né? Então, toda essa atividade exige, basicamente, uma multidisciplinaridade. E aí, um dos grandes problemas que eu enfrento, né, na minha carreira, 37 anos dentro de universidades, né? Ensino médio, analista, né, técnico, analista de sistemas, professor há 29 anos. A ruptura e a cisão, né, a dissociação, muitas vezes, que um departamento de computação tem com relação a esses problemas, algo que vem sendo transformado nos últimos 10 anos, né? Mas que não ocorria há 20, 30 anos atrás, quando eu iniciei, né, a minha convivência com a área da computação, que eu vim da biologia. Então, esse processo, essa aproximação precisa acontecer e é a única forma, no meu entendimento,
de fazer o professor ser valorizado, ele escolher ser professor não porque é a única opção dele, mas porque ele quer mudar, e para mudar ele precisa se apropriar de um instrumental tecnológico que está aí nos tornando, né, periféricos cada vez mais dentro desse mundo. É isso. Muito bom, professor, muito obrigada. Realmente é muito importante, sim, colocar esse ponto da tecnologia no horizonte. Muito obrigada. Cris, com você, querida. Estou aqui pensando nas considerações dos colegas, né? E aí eu fico pensando assim, né, Deise, que como é que a gente faz? E aí eu penso também no seguinte modo: quando a gente olha, não precisa ser só o cenário da educação, mas assim a nossa história, mas em particular o processo da educação ao longo dos anos, né, desde sempre, ele sempre foi um enfrentamento. Ele sempre foi um enfrentamento. Então, por exemplo, já estou falando com meus filhos assim, gente, eu já nasci num país em crise, ele nunca saiu. Quando ele começou a sair, voltou para trás, né? Então, a gente vive sempre administrando crise e sempre num processo de conflito, mas se a gente pensar que as mudanças mais significativas, elas se processam ao longo de gerações, né? As mudanças na educação, elas não se dão de um dia para o outro, né? Elas acontecem de maneira paulatina e progressiva ao longo do tempo, né? Tem um contínuo, então tem um movimento, tem uma dialética envolvida aí, e eu não consigo ser pessimista nesse sentido quando eu olho esses enfrentamentos numa perspectiva processual ao longo do tempo histórico, né? E no cenário que a gente vive hoje, a gente tem muita fluidez, né? A gente não tem as coisas tão rígidas e tão claras, preto no branco, grupo tarã, como era há pouco tempo atrás, né? A gente tem uma dinâmica hoje absolutamente mais fluidas, mas nessa fluidez existem as resistências. Então, nós temos hoje, por exemplo, inúmeros focos. Eu fico falando, você sabe os focos de incêndio na época da seca? Nós temos os focos de resistência, e que antes eram mais homogêneos e hoje eles estão fragmentados, mas eles estão maiores em termos numéricos, né? Quando eu penso, por exemplo, na dimensão da diversidade, na dimensão da voz, na dimensão no contexto educativo e educacional, e agora acho que foi Pedro que falou dos grupos, né? Como tem grupos que falam, como tem grupos que estudam, então, como tem grupos que propõem, como tem grupos coletivos, né? Coletivos organizados para discutir ideias, inclusive de enfrentamentos, de resistências ou de busca de outros caminhos, né? E eu tenho visto isso ao longo do tempo. Do mesmo modo, eu também percebo um movimento, né, da própria universidade, né, com um número maior de professores. No meu caso específico da geografia, é gritante a diferença de 10 anos atrás e agora, no sentido de professores estarem voltando para a universidade, não para ter maior salário como uma pós-graduação, mas para ajudar a entender, a refletir sobre problemas na sua praxis e como enfrentá-los. Não digo nem resolvê-los, como enfrentá-los, né? E eu acho que, de certo modo, isso não é só na geografia, né? É uma tendência que a gente percebe no médio prazo aí do professorado, né, em busca de processos de formação continuada. Então, o que o retrocesso histórico está posto, nós vamos levar uns 20 anos para conseguir estragar o que foi feito em 1000 dias, né, em 1000 dias, mas isso do ponto das políticas públicas, porque nós temos que olhar, nós temos que considerar que tem as políticas humanas, e elas permanecem a despeito de qualquer governo, de qualquer perspectiva, elas estão aí. Então, eu fico vendo, assim, os coletivos que estão postos nas cidades, né? As representações, é cigano, é negro, é índio, é sem teto, é invasor, não sei das coisas,
sabe? São LGBT, tem muita expressão, e aí vem a coisa da fluidez, mas eles estão aí, né? Então, eu penso que essas coisas, elas se traduzem como resistências, né? E que em médio e longo prazo elas tendem a consolidar algum avanço disso. É que eu não gosto dessa palavra avanço, não, mas elas podem consolidar alguma diferença no tocante à qualificação da ação do sujeito, a qualificação do processo de formação do cidadão, a qualificação do trabalho docente. Né? Eu vejo essa coisa assim, sabe? Ela não é uma linha, ela é uma espiral, e nessa espiral ela é um contínuo, e que se move de diferentes maneiras, mas, pelo menos no meu entender, existe um processo muito claro de resistências, né? E fluídas na medida que, se a gente considera um todo, se é que é possível considerar um todo, essas resistências são N e são fluídas, mas são resistências, né? É isso, é isso. É isso mesmo, excelente, Cris. Eu acho que é isso. Muito, é isso mesmo, né? É fluido demais, mas a gente, eu fiquei danada com a história do censo, né? Porque o censo ele revela muito dessas coisas. Quando eu fico olhando, aí eu volto para a história do território, né? E Jorge e eu estamos com a história da cultura. Aí, né, quando eu fico vendo na dimensão da cultura, você pega toda essa expressão, né, que não é hegemônica, que não é estatal, que não é, né, da universidade, é um processo oposto, entendeu? É uma coisa inversa, uma coisa que vem de uma base que a gente diz que é base, né? Mas essas pessoas que estão em outros lugares que não os nossos, elas têm uma outra dimensão de base, elas têm uma outra compreensão deste movimento, né, dos seus limites e potencialidades de expressão. Elas sabem muito bem onde é que a porca torce o rabo, entendeu? O que eles podem. Então, quando eu vejo dentro da universidade, eu fico muito feliz de perceber que a universidade tem um enfrentamento muito coerente, por exemplo, as questões étnico-raciais. Então, eu tenho muito orgulho da UNB, né, em várias questões, e nesse enfrentamento, na adoção da política de cotas e das injustiças e tudo, eu acho fantástico, mas é um movimento que parte essencialmente pelos excluídos, né? A universidade embarca junto, né, nesse contexto da articulação, e eu acho que isso vem acontecendo de maneira devagar e lenta, porque o nosso tempo, gente, eu só lembro do tempo geológico, lembra do tempo geológico? A escala é de milhões de anos. Nós não estamos no tempo geológico, mas nós estamos no tempo que foge do nosso curto espaço de vida, mas ele permanece, né? É isso. Estou falando demais. Eu começo a viajar na maionese também. Muito bom, Cris, mas eu acho que é isso mesmo, né? Gente, olha, eu queria agradecer muito, a gente já extrapolou um pouquinho o nosso tempo, eu vou ter que, infelizmente, encerrar, mas agradecendo mais uma vez, né, a nossa audiência qualificada, ao Caleb, que é um estagiário da DAPLE e que cuidou de todo mundo hoje, né, porque a gente já iniciou de manhã não, de tarde com a amostra do PIBID, ele está aqui nos ajudando. Obrigada, Caleb. Obrigada, colegas. Assim, foi incrível estar aqui com vocês. Incrível, né? São coisas que só a universidade nos oportuniza, nos propicia. Então, muito obrigada. E acompanhem aí, né, a nossa mostra a nossa mostra, a gente teve PIBID, depois a gente vai ter residência, depois a gente vai ter também os editais da DAPLE, né? Que a gente tem esse ano, licenciaturas em ação, diversos eventos, diversas mesas, todos os dias, a partir das 4h30, a gente começa nossas atividades aqui na Semana Universitária. Quem quiser acompanhar, olha no Instagram, UNB Mais Escola, ou na página do Decanato de Ensino de Graduação, está lá
programação, porque realmente os projetos é uma forma de tentar viabilizar e dar, né, e mostrar para a sociedade o trabalho intenso, o trabalho rico, o trabalho excelente que os professores da UNB e os estudantes, que são sempre brilhantes, que dão resposta, né, que as tarefas e missões que se colocam aí. Não, então, todo o trabalho lindo que está sendo feito, apesar da pandemia, apesar de todas as questões, um pouquinho de cada projeto vai ser mostrado, apresentado nessa nossa mostra, né, que conversa diretamente com a escola e que busca uma inovação para a transformação social, né? Não para outra coisa, né? Para aprofundar o debate, para aprofundar a compreensão da realidade e para transformar a sociedade, né? Acho que esse é o nosso grande objetivo, né? Da emancipação, da autonomia, da transformação social. Então, queria agradecer muito, 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 muito obrigada, pessoal. E a gente se vê, né? Depois desses dilemas, a gente vai marcar outra mesa dessa para a gente continuar aprofundando esse debate e achando aí, né, um norte, uma construção, um ponto de encontro para as licenciaturas da UNB. Muito obrigada, Caleb, obrigada, colegas, e até a próxima. Tchauzinho. Boa noite, pessoal. Muito obrigada.